tá? Então a gente vai ver aqui na prática, eu já estou gravando. Então a gente vai ver na prática como é que a gente monta uma cena dessa, dele andar, tá? Dele andar aqui nas barras. Então eu vou começar uma cena nova, new scene, tá? Vou pedir essa cena básica aqui, ó, que a gente já vem com uma lâmpada no cenário, só para ter uma iluminação básica. Então vou clicar com o botão direito aqui na parte de hierarquia, ou posso vir aqui em cima nesse Game Object e vou dizer, ó, 3D Object e pedir aqui, ó, um plano. Botar aqui, ó, posição 0, 0, 0, só para deixar o plano alinhado, posicionado aqui. O que a gente tem que fazer também no setup aqui da nossa cena? Deletar essa câmera, para não ter conflito com o nosso objeto lá, nosso prefab da realidade virtual. E agora, vou vir aqui, deixa eu botar a lupa. Vou vir aqui, ó, no nosso framework, tá bom? Vou abrir ele, venho aqui em prefab, abrir também, vou em player e vou pegar esse advanced, trazer ele para cá, ó, tá? Então esse aqui já é o nosso personagem, tá? O usuário. A gente pode posicionar ele aqui nas posições, ó, no position. A gente pode jogar ele para o 000 também, tá? Só que mesmo botando no 000, ele ainda está um pouco abaixo do piso. Então a gente tem que trazer ele para cima aqui do piso, ó. Deixar ali o pé dele, ó, um pouquinho acima do piso. Só um detalhe aqui, ó, se essa orientação ela não tiver ali em cima do personagem, é porque a gente pode mudar nessa opção aqui, ó, que tem center e pivô. Se eu botar pivô, ele vem aqui para onde está o personagem, tá bom? Então vou posicionar ali, ó, tá um pouquinho acima do piso, e com essa configuração básica, só de criar o piso e jogar o personagem, se a gente já der um play aqui, a gente já tem a nossa aplicação até funcionando, ó, ali para o deslocamento. Tá bom? Então, bora lá agora. Como é que a gente vai fazer a questão das barras? A gente pode modelar o cenário todinho lá no Blender e trazer para cá. A gente vai fazer isso na próxima aula, ver essa questão de cenário. Ou a gente pode fazer o básico aqui, ó, 3D Object, botar aqui um cilindro, tá bom? Vou modificar aqui as dimensões desse cilindro, ó. Bem aqui a gente tem uma corrente onde a gente pode linkar para ele aumentar proporcionalmente todas as dimensões desse cilindro. Ou se a gente desmarcar aqui, a gente consegue trabalhar, ó, em uma dimensão só. Então eu diminuo, se eu pegar aqui no meio também, eu mexo nas três, ó. Eu diminuo nas três e aumento só em uma. Diminuo nas três e aumento só em uma. Para poder ter essa barra, esse cilindro. Ou então, eu posso vir aqui, ó, no Y, que a gente está vendo que ele é a dimensão diferente ali, e aumentar ele aqui também, ó. Botar como se fosse 2, que vai ser 2 metros, né? Eu estou considerando ali, mas a gente pode medir lá na clínica também. 2 metros a barra. E vou botar aqui, ó, 0.05, 0.05, que aí a gente mexe no diâmetro, tá, desse cilindro. Bora girar ele, movimentar ele aqui. Aqui a gente pode ver a altura dele para o chão também, ó. Aqui ele estaria no 0, tá? Deixa eu subir ele aqui, ó, 1 metro. Tá? Então aqui a gente tem ele a 1 metro do chão. Lá a gente tem que ver também se está a 1 metro, 1,10 m, botar ele aqui. E agora a gente vai um Ctrl D para duplicar e afastar ele aqui para o lado. Tá? Mais ou menos aqui a largura do nosso personagem. Bom, com isso a gente já montou as barras. Se a gente quisesse montar as barras aqui, botar umas verticais também para não deixar flutuando, então Ctrl D. Aí eu vou girar ele aqui, ó. Vou escalonar só no eixo Y, puxar ele para cá, deixar alinhadinho.
Aí eu puxo para cá, copio, ó, Ctrl D. Posso selecionar os dois, Ctrl D e puxar para lá. E aqui a gente já tem as nossas barras. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer agora aquelas duas paredes. Uma parede do lado daqui e uma parede do lado daqui, que elas vão detectar o contato, para saber se a gente está indo ou vindo, né? Ó, então clica com o botão direito. Se a gente fosse fazer, a gente tem aquele da subidinha é outro aparelho, né? Do lado. Porque a gente tem um que é reto. Não, mas é porque tem é? Então a gente pode fazer aqui, ó. Beleza, bora fazer aqui, ó. 3D Object. Botar aqui um cubo. Deformar esse cubo aqui também, ó. Puxar ele um pouquinho para cá. Bora diminuir ele um pouco. Aí aqui eu não vou ter como deformar esse cubo, fazer outras medidas. Posso até mostrar para vocês, daqui eu tinha feito a argola, mas a gente pode fazer o seguinte também, ó. Vim aqui no Blender e tudo aquilo que a gente está fazendo lá na Unity, tá? Vou fazer ele aqui do zero. Então no Blender sempre vem com um cubo já, tá? A gente... esse que é o negócio. Tipo, se eu quisesse deformar aqui e fazer uma rampinha, essa rampinha aqui do início, eu já não iria conseguir. Mas no Blender, se a gente for fazer aqui, ó, vou pegar aqui o cubo que já vem inicial. Vou apertar S e depois um Z para poder escalonar ele aqui, ó. Eu até prefiro fazer aqui no Blender, tá? Porque a gente pode vir aqui e mexer nas medidas também, ó. Então ele está aqui, ó, 2 metros nesse comprimento. E aqui nessa largura eu posso chegar aqui e botar como se fosse 0,6, 60 centímetros. Aqui na altura dele, ele está com 10 centímetros. A gente pode botar aqui 0,05 para deixar uns 5 centímetros de altura. Eu vou apertar um Tab para entrar no modo de edição. Vou selecionar só essa face de baixo. Vou dar um Scale em X. E a gente tem a rampinha, né? Do jeito que a gente estava fazendo lá. Ó. Porque eu peguei, como eu peguei ela aqui por baixo e dei um Scale em X, ele já... tá? Então a gente já fez a rampinha. Se eu quiser fazer aqui as barras, as verticais também, então posso vir aqui em ADD, tá? Aqui, ó, ADD. Pode ver que todos esses softwares 3D, eles são muito parecidos. Lá na Unity, como é que a gente pode fazer aqui, ó? Que a gente vem, ó, Game Object, 3D Object e cilindro. Se eu vou aqui no Blender, mesma coisa. ADD, Mesh, cilindro. É muito parecido. A dinâmica desses softwares são muito parecidas. Então, estou aqui com o cilindro. Eu posso apertar aqui, ó, Scale, para diminuir. Aí depois eu tenho aqui, ó, aqui é o eixo Z. Deixa eu desligar só essa luz aqui na frente. Então, ó, aqui eu tenho o eixo Z, tá? Então, o que eu faço? Com o cubo, o cilindro selecionado, eu posso dar um S em Z, tá? E a gente escalona ele só no eixo que a gente quiser. Ou então eu posso chegar nas medidas aqui mesmo. Ele está sem rotação. Então, eu chego aqui no Z, ó, e digo, ó, quero ele com 1 metro. E o diâmetro dele, como aqui está em metros, e eu quero para ele ser, por exemplo, 5 centímetros de diâmetro. Então, 0,05, 0,05. Então, aqui eu já tenho um tubo de 1 metro de altura por 5 centímetros de diâmetro. A gente teria que medir lá só para ter uma noção, mas é isso aqui. Ele está com 1 metro de altura. E aqui, ó, G, e eu puxo para cá, G em Z, tá?
G em Y. Só tirar esse zoom aqui. G em X. Vou duplicar aqui no X. Vou pegar os dois, pegar só um aqui, ó. Shift D. Pode ver lá na Unity é Ctrl D. Aqui é Shift D. Ó. Aí eu vou fazer uma rotação em Y. Então aperto R, Y e digito aqui 90. Rotacionei meu cubo. Aí vou dar um G em Z. E aqui, ó, no comprimento do cubo, eu posso botar aqui, ó, 2 metros. Dar um G em X. Ó. Então eu posso aumentar um pouquinho mais, botar mais de 2 metros aqui. Vou botar 2,30. Tá? Uma sobrazinha. Pegar aqui pegar as três com Shift selecionado, fui só clicando nelas. Vou dar um Shift D em Y. Jogar para cá, ó. Aí ficou mais parecido, como é no real mesmo, né? O que a gente pode fazer? Na verdade, eu vou fazer lá na Unity, já e já. Ou não, a gente pode fazer aqui. Eu vou pegar aqui e vou botar logo a textura. Ó. Botar aqui piso emborrachado. Que seria esse daqui de bolinha, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um de bolinha legal. Ah, tá aqui, ó. Esse piso. Clica no botão direito, salvar imagem. É bom já, agora ele está salvando nesse formato aqui, ó. Que não é um JPEG. O que a gente pode fazer então? Eu posso só tirar um print. Vem aqui. Tiro um print, eu quero pegar aqui na bolinha certinho, ó. Tiro um print desse piso. Vou vir aqui no editor de imagem. Pode ser num Paint, onde for. Vou só pedir aqui uma imagem nova. Vou colar aqui essa textura. Aí o que a gente faz? Eu vou vir logo aqui na Unity. Vou ver uma pasta aqui dentro de Assets. Fechei minha lupa. Por exemplo, aqui, ó, dentro da pasta Assets, eu posso criar uma pasta aqui, ó, Create Folder. Aí apareceu ali, ó, eu vou botar material, aula, quarta. Tá? Criei uma pasta aqui dentro da Unity. Eu posso clicar com o botão direito nela e botar aqui Show in Explorer. Que aí ele já vai me mostrar lá no Windows Explorer aqui, a pasta aqui e toda a estrutura dela, de onde ela está aqui no meu computador. Está dentro da minha pasta de um NDB, Framework, Assets, e ela está aqui, ó, Material, Aula, quarta. Eu já deixo a pasta aqui, tá bom? E salvo lá no software de edição de imagem, aqui, ó, eu vou pedir para salvar. File, salvar. Eu posso só copiar o endereço aqui, ó. Copio o endereço, vou lá onde eu quero salvar, colo o endereço aqui, ó. Estou na mesma pasta. E vou botar piso, borracha, tá? Salvei aqui, se eu for lá dentro da Unity, o piso já está aqui, ó. Já caiu dentro da pasta da Unity. Lá no Blender, eu posso vir aqui nesse piso e criar um material para ele. Vou vir aqui em materiais. Ele já tem um materialzinho aqui, ó. Eu vou só dar um nome. Piso emborrachado. E aqui na cor dele, eu vou dizer que isso daqui é para ser uma imagem. Nessa imagem, eu vou aqui vir em Open e vou navegar. Posso chegar a fazer a mesma coisa. Vim aqui no endereço, colar o endereço. A imagem já está aqui, ó. E Open, tá bom? Com isso, se eu vier aqui na textura, ó, ela veio, mas veio bagunçada. Tá bagunçada. O que eu posso fazer? Ó, cliquei no objeto, aí tem uma opçãozinha aqui dentro do Blender, que é de UV Editor. Tá? Eu consigo editar, mapear. Isso daqui é questão de mapeamento UV, que é muito comum em jogos. Tá? Eu vou apertar um Tab aqui, entrar no modo de edição, olhar na vista superior, que eu cliquei o 7, apertei no 7 do teclado numérico. Com tudo selecionado, eu aperto U e vou botar aqui, ó, Project from View.
E aqui do lado, ó, eu consigo mapear lá do tamanho que eu quiser. Ó. E a gente já tem um piso emborrachado. Diminui um pouquinho, deixar ele mais assim. Pronto. Tá? Nessas barras aqui também, eu poderia criar um material aqui para elas, se bem que elas são brancas lá, né? Mas eu criei um material, botei aqui branco. Podemos botar uma madeira aqui. Se eu vier aqui, ó, botar textura. Ah, se bem que eu até já tenho uma pasta aqui, que eu tenho várias texturas. Então eu venho aqui, ó, modelos 3D, texturas, wood. Eu já tenho uma pasta só para texturas de madeira. Vou pegar essa daqui, ó, vou dar um Ctrl C nela e vou lá na minha pasta que a gente acabou de criar, que a gente fez agora lá. Eu quero jogar dentro dessa mesma pasta, tá? Vou clicar com o botão direito, Show in Explorer, vou entrar nela. Como eu dei um Ctrl C ainda agora no arquivo, vou só colar o arquivo aqui, ó. Colei o arquivo aqui também. Aqui no Blender, posso selecionar que está de madeira. A gente até criou um material para ele chamado branco, mas agora eu vou pedir para atribuir uma imagem para ele. Vou dar um Open aqui, vou na mesma pasta e vou pedir aqui a madeira. Ó. Então a gente já criou aqui a barra de madeira. Eu posso clicar nessa daqui, que não tá, clicar nessa, aí clico primeiro nela, depois nessa daqui, aí eu dou um Ctrl L e mando ele fazer um link de material. E pronto, ele já copiou o material também. Tá? Então com isso a gente, vamos dizer, já desenhou ali o cenáriozinho, boa parte do cenário. Já está aqui, as barras, tá bom? Eu vou salvar esse arquivo. Vou salvar ele. O arquivo Blender a gente pode salvar em qualquer outro lugar, não precisa ser lá dentro da Unity, tá? Vou botar aqui barras paralelas. E vou salvar aqui. Salvei. Mas o que é o importante? Eu vou selecionar todo mundo agora, isso que a gente criou, e vou exportar, tá? File, Export e FBX. E vou pedir para salvar lá dentro da pasta que a gente acabou de criar também, ó, material aula quarta, e vou pedir aqui para exportar só o que está selecionado. E vou dar um export, tá? Se a gente for lá dentro da Unity, ela já está aqui, ó. Acho que eu esqueci de selecionar, uma barrinha aqui, ó. Quer ver? Então você cria dentro da Unity. É, só exportar. Ó, eu esqueci de selecionar uma aqui, ó. Por isso que ela ficou faltando aqui. Quando a gente faz isso, é só exportar de novo por cima. Então, ó, eu selecionei a que estava faltando. File, Export, FBX. Opa, FBX. File, Export, FBX. Vou clicar aqui em cima do arquivo que eu já tinha exportado e vou dar um export de novo. Pá. Se eu for lá dentro da Unity, pronto. Já atualizou o modelo aqui também. Vou puxar ela para cá, ó. Ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Nas dimensões, essa minha primeira aqui que eu tinha feito, ela estava com 3,80 metros, então ela estava maior. Tá? Então essa daqui ela está agora com 2 metros, que a gente mandou de lá, ela está com os 2 metros certinho. Opa. Só deletar aqui essas. Não, foi aquilo que eu falei ainda agora, da gente como botar o controle aqui na mão da pessoa. Ó. Prender assim, que aí a gente consegue deixar a mão da pessoa livre para ela poder pegar na barra de verdade. Tem. Na próxima aula eu vou trazer um, que eu até já tenho, que ele tem uma tira aqui do lado, que você já bota a mão por dentro dele. Tá? Então, ó, o que a gente modelou lá no Blender, texturizou, já deixou no padrão, ó, já jogamos ele para cá com a rampinha. Tá certo a rampinha agora?
E a gente pode posicionar esse objeto, ó, ali certinho com relação ao nosso usuário. Então, isso daqui que é o importante. Ó, o grande lance da aplicação para ela casar lá com o ambiente é isso aqui. Ó. O meu personagem, a posição inicial do meu personagem é bem aqui, frente à barra. Lá na hora que eu for inicializar o exercício com o paciente, eu tenho que botar ele exatamente nessa mesma posição. Se eu botar ele no físico nessa posição, vai casar certinho, questão das distâncias, da barra, vai tudo casar certinho com o virtual. Tá? Deixa eu só ver o tempo de gravação aqui. 20 minutos. Tá? Então, com relação a essa parte inicial do cenário, a gente já fez aqui. O que é ideal fazer também? Tipo, lá no Blender, a gente poderia fazer todo o restante do cenário aqui também. Aquelas paredes da clínica, né? Se a gente fosse modelar aqui no... Exato. E aí adicionar o script. Ó. E o personagem. Aquele personagem já é aquele lá, né? Que a gente pega do prefab. Mas, ó, se eu pegasse aqui e fosse desenhar as paredes, aquelas divisórias lá, ó. Vamos dizer que eu fosse fazer essa parte aqui da parede. Eu posso ter tudo aqui no arquivo Blender e exportar eles separadamente. Tipo essa parede aqui, ó. Eu posso vir, eu estou agora só com ela selecionada. Eu dou um File, Export, FBX, e agora eu vou dizer, ó, paredes. E vou botar aqui só o que está selecionado e exportar. Se eu vier aqui na Unity, as paredes, ó, já vieram para cá. Sim, porque o Blender é para modelar. O Blender é um software de modelagem. A Unity aqui, ela é mais para fazer a mecânica. Né? A modelagem é lá no Blender. Só que eu queria deixar o mais fácil para vocês, assim, eu não vou cobrar isso tudo aqui de texturização, até porque não dá tempo da gente aprender isso tudo. Tem diversos tutoriais na internet com relação ao Blender, tá? Mas aí vocês podem, se quiser, modelar aqui o cenário, deixar mais bonito. O que eu quero mesmo é mais essa mecânica aqui, da gente conseguir compilar. Então, essa cena que a gente criou aqui na Unity, tá? Vou dar um Ctrl S agora para salvar ela. E vou botar aqui, ó, material, aula quarta. E vou botar aqui, cena 1, tá? Só para salvar a cena também, agora a cena tá salva aqui. Tudo aquilo que a gente tinha feito, não tinha salvado ainda dentro da Unity, agora tá salvo. Bom? Não vai segurar que a gente não tá botando contato nelas. Ela é para ser o seguinte, é para ela estar na mesma posição daquela barra real. Se a gente encostar a mão aqui no virtual, a gente estaria batendo lá na real. E aqui eu vou pegar elas lá no real e minha mão aqui vai estar perto da virtual para ter essa noção. Vai encostar nela. Mas a gente não é preciso apertar o botão, porque para fechar a mão, a gente tem que apertar esse botão aqui, ó. E aqui o ideal é que o controle esteja preso na mão da pessoa por fora. Então ela não vai apertar nenhum botão. Eu vou só ter a mão dela ali, ó, perto da barra. E ela vai estar pegando na barra de verdade. É só para dar uma referência para a pessoa. Então aqui, ó, se eu der um play, ó, a gente já consegue andar aqui entre essas barras. Bom? Eu vou até aqui, ó, nesse estágio, eu já vou mostrar aqui também, é bom para ficar gravado, para a gente já fazer um build dessa aplicação bem aqui. Então, uma coisa que é importante, para vocês que vão baixar lá o framework para poder fazer isso, é vir bem aqui, ó, em File, Build Settings, aí vocês vão vir em Player Settings, e aqui no nome no Company Name, tá bom? E no Product Name,
vocês mudarem isso daqui para botar o nome do projeto de vocês. Por quê? Na hora que a gente compila esses dois nomezinhos aqui, eles formam a identidade do aplicativo, como se fosse o CPF do aplicativo. Se todo mundo compilar daquele projeto que eu mandei para vocês, sem mudar esse nome aqui, na hora que eu for instalar todos os APKs de vocês no óculos, eles vão pensar que é o mesmo, o óculos vai pensar que é o mesmo projeto. E ele vai ficar instalando um projeto, sobrepor. Ele vai ficar instalando um projeto por cima do outro. Então, sempre venham aqui, ó, quando vocês baixarem o framework que abriu o projeto, vem aqui, muda esse nomezinho para ter o bundle de vocês, tá? Bota aqui o nome do projeto, sem espaço, tá? Sem ponto. Bota só, se quiser diferenciar, bota assim uma letra maiúscula, outra minúscula, aí bota o nome do projetinho de vocês, tá bom? Feito isso, isso daqui só se faz uma vez. Configurou, não precisa mais mexer lá hora nenhuma. Aí vocês vão vir aqui nessa telinha do Build Settings e pode deletar lá o que tiver de cena já no projeto. Pode deletar. E a cena que estiver aberta, a que vocês estiverem trabalhando, que vocês forem criar o projetinho, dá aqui, ó, add open scenes, tá bom? Para adicionar a cena aqui no que vai ser compilado. Feito isso, deixa eu só conectar ele no computador. Na verdade, lá no computador de vocês, vocês vão fazer o seguinte. Feito isso, vocês vão vir aqui em Build, ó, e dar uma Build. Vou botar aqui o nome do arquivo. Aula quarta 2. E vou dar um Enter, tá? E ele vai compilar, vai gerar um APK, que é o formato para instalação no celular. Ele vai fazer a build. E depois aí vocês vão me mandar essa build e eu vou fazer a instalação dela no óculos. Se vocês já estivessem com o óculos lá para desenvolvimento e pudesse conectar no computador, ó, isso daí é o tempo dele fazer a build. 38 segundos, dá menos de um minuto. Se vocês já tivessem com o óculos do lado do computador para poder desenvolver, era só vir aqui e escolher o device já aqui nessa janelinha de build e já vir aqui, ó, build and run. Ele já vai buildar e já vai instalar a aplicação no óculos. Tá? Poderia desconectar. Aqui eu só vou manter conectado porque eu estou usando o cabo para poder espelhar no computador. Mas eu poderia desconectar o cabo e usar a aplicação tranquilamente. Ó, na hora que eu botar o óculos aqui, já vai estar rodando a aplicação nele. Vou só abrir o software aqui da Meta para poder espelhar. E a nossa aplicação, ela acabou aqui um pouquinho desorientada. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou alinhar ela para ela ficar aqui. Ó. Pronto, alinhei para mim. Então pode ver aqui, ó, a barra está a 1 metro de altura e tem 2 metros de comprimento aqui. Ó. Olá. Então tem aqui os 2 metros de comprimento, a barra do lado. Então aqui, ó, questão de pegar na barra, né? Eu teria que apertar esse botão aqui da palma da mão para poder agarrar na barra. Mas lá, o ideal é que o controle esteja aqui na minha mão. Então a gente tem um controle aqui, ó. Eu posso fazer ele amarrado bem aqui, ó. Pode ver, se eu amarrar ele na mão da pessoa, bem aqui fora, eu vou
não vai apertar o controle, né? Mas eu vou ter a mão muito próximo lá, eu posso estar pegando na barra de verdade e o controle próximo aqui da minha mão, para poder fazer o mapeamento. Sem, teria que usar outro framework, que aí é o da. Que aí ele tem o hand track. Que aí tem o hand track, mas aí é. Que esse framework é mais fácil de fazer isso, o outro é mais difícil. Tá? Então vocês viram aqui, ó, isso deu 20 minutos de vídeo porque eu estava explicando, mas em poucos passos a gente criou essa cena e já compilou ela e já botou no óculos. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar um display aqui para ele contar as nossas idas e voltas, tá bom? E botar as barreiras aqui também. Então, para a gente criar um display ali do lado, como é que a gente faz? A gente pode vir bem aqui no nosso framework, ó, BNG Framework, e aqui no campo eu posso botar ó, UI, de User Interface. Fazer uma busca dentro do framework. É só eu rolar para baixo que vai ter esse objeto bem aqui, ó, UI Example. Eu pego ele, arrasto para cá, para dentro do ambiente, tá? Já vou posicionar ele aqui bem do lado do nosso cenário. O que a gente tem que fazer também? Eu vou rotacionar ele para ele ficar alinhado com... Porque pode ver que ele está invertido, né? Então eu vou vir aqui na parte de rotação dele, ó. A rotação dele está menos 130. Eu vou apagar ali e botar 0 para ver para onde que ele vai alinhar. Delete. 0. Ele ficou alinhado para cá. Ó. Posso vir na ferramenta de rotação também e fazer ele girar. Pronto. Deixar ele aqui bem do lado. Ó. Só que se a gente observar uma coisa, se eu tentar mudar o que está ali dentro dele, ó, aqui eu abro a estrutura dele, e se eu quiser deletar, por exemplo, esse slider, que está aqui, ó, que eu não vou usar, eu clicar aqui em slider e apertar em delete, ele vai dar uma informação de que isso é um prefab. Eu teria que abrir o prefab e mudar a estrutura dele. Se eu fizer isso, eu vou estar mudando o objeto original. Então eu não quero mexer no objeto original, porque eu posso precisar desse objeto depois para outra coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, ó, no Example, clico com o botão direito, prefab e unpack. Na hora que eu faço esse unpack, ele até muda de cor. Por quê? Ele fez uma cópia daquele objeto original e agora eu posso vir nesse aqui, ó, slider e ir deletando. Ó. Slider, deletar, description, deletar, input field, até algumas coisas que estão aqui para baixo, toggle, button, deletei tudo. Aí eu consigo mexer nele. Dentro dele, eu posso mexer na interface também, ó, nesse UI Example. Eu posso vir aqui e mudar o texto dele, ó. Botar voltas, tá? Ó, mudou o texto lá. Vou mudar o posicionamento dele aqui também, ó. Centralizar. Aqui na posição X, 0. O texto também eu posso pedir para centralizar. E ele ficou ali bonitinho, alinhadinho pra gente, tá bom? Outra coisa, vamos embora adicionar o número aqui, tá bom? O texto para fazer a contagem. Como é que a gente pode fazer isso? Vou clicar aqui no botão direito, ou em cima do UI Example, que é essa janela aqui, vou clicar com o botão direito, UI Text Mesh Pro. Ó. Ele vai adicionar um texto ali, ó. Eu posso mexer no tamanho dessa caixa de texto, vou vir aqui ó, no Rect, aumentar, aumentar. Posso vir aqui no tamanho da fonte, botar aqui, ó, 100. Tá? E aqui, ó, botar um 0. Só botar 0, vou centralizar esse texto. E pronto. Com isso a gente já criou um display que vai ficar ali do lado do nosso usuário. A gente criou um display que vai ficar do lado do nosso usuário, mostrando para ele a quantidade de voltas que ele vai fazer aqui nesse cenário. Tá bom? Então a gente já tem um displayzinho criado.
Agora a gente vai ter que criar os detectores da movimentação dele de um lado para o outro. Só ver o tempo. Isso. Que nem eu mostrei ali no início. Tipo, eu vou botar uma parede aqui na frente, que quando, tipo, e uma parede lá no final. Quando eu encostar naquela parede do final, é tipo como se eu apertasse um botão. Só que eu não vou botar para a pessoa apertar. Passou, que nem em Fórmula 1. Sei lá, na hora que a gente passar ali na linha de chegada, ele detecta que a gente passou. Aí o que acontece? Eu vou escrever um scriptzinho já, que é uma lógica, que é o quê? Eu tenho que voltar e tocar na outra parede, e aí ele muda o estado da minha variável, para quando eu voltar e tocar na segunda parede, aí ele conta de novo. Aí eu tenho que voltar e tocar na primeira parede, e ficar indo e vindo para fazer a contagem. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou adicionar aqui. Isso aqui a gente pode fazer, como é simples, é só um cubo. Eu vou fazer aqui dentro da Unity, eu não vou fazer lá dentro do Blender. Então, como é que a gente pode fazer? Game Object, 3D Object e um cubo. Pronto, botei um cubo aqui, vou posicionar ele, vou escalonar ele aqui e pronto. Ó, já virou uma parede. Tá? Deixar bem aqui alinhado com essa barra. A gente pode criar um material aqui dentro da Unity. Tá? Então, cadê a pasta que a gente estava trabalhando? Material, aula quarta, tá? Aqui, ó, todas as coisas que a gente já criou hoje. Vou clicar com o botão direito aqui nessa região, vou lá em Create e Material. Criei um material, eu vou dar um nome aqui, ó, de transparente. Só deu um nomezinho de transparente. Aí eu tenho que vir aqui e configurar ele. Vou botar para ele ser de uma cor vermelha. E na configuração aqui, ó, do render dele, eu vou botar aqui, ó, transparente. Só que nesse transparente, se eu jogar só ele aqui, ó, agora eu posso pegar ele, esse que eu criei, e jogar ele aqui, ó, na parede. Só que a parede ainda não está transparente. Eu botei o render mode transparente, mas o objeto lá não está transparente. Aí eu tenho que voltar no material, clicar aqui na cor dele, e a gente tem o que a gente chama de canal de alfa, que aqui é a transparência. E eu vou diminuir, ó, o alfa dele, para ele ficar um pouco transparente, para a gente ter só a parede ali, um pouquinho transparente. Tá? Vou pegar essa parede, Ctrl D, e jogar ela para cá. Tá? Pronto, agora temos as duas paredes. Nosso personagem está aqui. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar o script que vai fazer essa detecção de cada uma das paredes. Eu até já tenho ele pronto aqui. Deixa eu só achar ele aqui rapidinho. Script portais. Então, bora ver o que a gente vai criar aqui nele. Deixa eu criar um outro para a gente ir copiando. Vou clicar com o botão direito, Create, C# Script. Vou dar um nome aqui, ó, Portal 2. 2 cliques e ele vai abrir o script do jeito que ele vem inicialmente na Unity. Bom, então o script, por padrão, ele vem na Unity assim, ó, com um método start e um método update. Aqui pra gente, a gente vai precisar, tipo, do start, não, deixa eu ver, talvez do update. No start, a gente não vai precisar usar nada. O start é um método que ele chama logo na hora que a aplicação inicia. A gente, nesse caso aqui, a gente não vai precisar dele para nada. O que a gente vai precisar aqui? Esse script é o mesmo que vai mexer nesse número aqui, ó. Como ele vai mexer nesse número, eu preciso criar uma variável nele que trabalhe com texto. Para isso, primeiro eu tenho que adicionar uma biblioteca nele, que é a biblioteca que mexe com texto. Using tm Pro. TM Pro, bom? Que é de Text Mesh Pro.
Beleza, adicionei aqui agora, a gente adicionou uma biblioteca que vai mexer com texto. Vou precisar criar uma variável para receber esse texto. Então aqui, ó, public, o tipo dela é esse aqui, ó, text mesh pro GUI. Então vem public, text mesh pro GUI, posso botar aqui o nome contador, tá bom? Então já criamos nesse nosso script uma variável que vai receber o texto, que vai ser essa variável contador, certinho? O que a gente precisa aqui agora ter também? Eu vou ter uma variável booleana, então vou botar aqui public, bool, botar aqui condição. Condição por quê? Porque vai ser o seguinte, ó, eu vou ter uma... Ele já vai até compilar. A lógica aqui vai ser a seguinte. Eu vou ter uma variável booleana que inicialmente ela vai ser falsa, tá bom? Como a gente está desse lado aqui, na hora que a gente passar por esse portal pode transformar essa variável em falso ou ela já pode estar no estado dela de falso inicial. Vamos considerar essa a condição inicial. O que acontece? Para eu passar nesse portal aqui, para ter a contagem, eu preciso que essa variável condição seja falsa. Mas na hora que eu passar nele, ele vai transformar ela. Então a condição para contar é eu ter uma variável que esteja no estado falso na hora que eu tocar nessa parede. Na hora que eu passar por ela, ela vai mudar essa variável para verdadeiro. Se ela está verdadeiro e eu tocar de novo nessa parede, ele não vai contar, porque ela precisa estar em falso. Imagina assim, ó, imagina que... Bora tentar fazer a lógica aqui, ó. Vamos dizer que eu estou com um celular. O celular aqui, a tela dele desligada é falso. A tela dele ligada é verdadeiro. A lógica aqui é o seguinte. Eu tenho que tocar nessa parede aqui, ele só vai contar se eu estiver com a tela do celular desligada. Tá? Mas na hora que eu tocar na parede, a tela do celular vai estar desligada e ela vai ligar. Ele só conta se ela estiver desligada. Então vamos lá, andei, toquei na parede, ele vai ligar a tela do celular, a variável está verdadeira. Se eu ficar tocando nessa parede com ela verdadeira, ele não vai contar, ela tem que desligar. Só que quem vai desligar a tela do celular é essa parede aqui. Então eu tenho que voltar, quando eu toquei nela, a tela está ligada. Eu tenho que voltar lá e tocar nessa parede. Na hora que eu tocar nessa parede aqui, a tela desliga. Então, agora com ela desligada, é a condição que eu preciso para tocar lá e ela voltar de novo. Ficou? Aí agora, eu estou com ela desligada. Vou lá e toco na parede. Toquei, ligou a tela do celular. Estou com a variável verdadeira. Se eu tocar na verdadeira, ligada, e fico tocando na parede, não vai contar. Tá? Então, fazendo essa analogia, é isso. Eu vou criar uma variável lá, que quando eu tocar nessa parede aqui, ela vira verdadeira. Só que a condição para contar é que a variável seja falsa. Então, enquanto eu não voltar com ela para falso, ela não vai mais contar. O que vai fazer eu voltar com ela para falso vai ser esse daqui. Para fazer isso, lá dentro da lógica da aplicação, eu vou dar um nome para essa parede e vou dar um nome para essa parede. Que na hora que eu detectar, ele detectou que eu toquei nessa parede, verificou o nome, ele vai levar a variável para verdadeiro. Detectou que eu toquei nessa parede, ele vai levar a variável para falso. Então, se a gente for ver a lógica da aplicação, é basicamente isso aqui, ó. Vou só copiar daqui para lá. Que eu vou ter o quê? Ó? Eu vou criar um public void onTriggerEnter. Esse onTriggerEnter, a gente viu na aula passada, que era o contato da bola com a parede. Então, ele sempre detecta contato. Então, eu vou criar esse método onTriggerEnter e vou botar aqui como parâmetro um collider, que é esse order, tá bom? O que ele vai fazer? Na hora que essa função aqui for chamada,
ele vai verificar se o tag do objeto que eu toquei é portal 1. Se for portal 1 e a minha variável que está lá, na verdade de portal, aqui eu vou mudar para condição, né? Que foi a variável que a gente criou lá. Condição. Então, portal aqui eu vou mudar também para condição. E aqui para condição. Foi a variável que a gente criou. Portal 1 vai ser o nome que eu vou dar para aquele portal lá da esquerda. Tá? Então, se minha variável for falsa e o objeto que eu toquei, o tag dele, for portal 1, o que é que eu vou fazer? Condição, que é falso, vai virar verdadeiro, que é a tela do celular que a gente vai ligar. Pontos, ele vai incrementar pontos e vai jogar o valor novo de pontos dentro do texto, né? Que a gente criou lá em cima, como é o nome da variável de texto, contador. Então ele vai jogar dentro de contador, ele vai pegar pontos e jogar dentro de contador. Tá? Beleza, isso aqui é a condição que verifica que a gente tocou naquele segundo portal, no portal da esquerda. E aqui, ó, tá dentro do mesmo onTrigger, a gente tem aqui uma outra condição. Então a gente tem basicamente duas condições. Essa primeira, se o tag for portal 1 e ele for falso, ele conta. E a outra condição, que se for portal 2, que vai ser o outro nome que a gente vai botar lá, se o nome do objeto for portal 2, ele só vai trazer a variável para falso. Ele não vai contar nada. Ele só vai trazer para falso. Trouxe para falso, se eu tocar no portal do outro lado, agora eu tenho a condição falsa de novo, ele vai incrementar mais uma vez e vai fazer o segundo ponto. Tá? Uma lógicazinha, tudo aquilo que eu falei ainda agora se resume a essas duas condições. Uma que tem essa condição aqui, que é uma end, né? Então esses dois zeros aqui comerciais é uma end. Então se ele satisfazer essas duas condições, ele vai executar isso. Se ele satisfazer essa condição, ele vai executar isso aqui. Certo? Então, com o script desse jeito aqui, tá, temos ele. Agora vamos só adicionar mais uma funcionalidade aqui. Eu preciso, para fazer isso rodar, deixa eu só ver aqui onde eu estou chamando pontos. Ah, tá. Ficou faltando uma coisa aqui, que foi justamente o pontos que a gente declarou lá embaixo. Eu tenho que criar uma variável aqui, public, int, pontos. Tá? Que é justamente o inteiro que vai ficar fazendo a contagem dos pontos. Vou mandar salvar, vou voltar para a Unity, aí não vai dar nenhum erro de compilação. Pronto, nenhum erro de compilação. Onde que eu vou adicionar? Cria esse script. Eu preciso adicionar ele agora em algum lugar para ele poder fazer essa contagem. Eu vou criar um cubo. Clicar com o botão direito. Vou criar aqui um cubo. Vou diminuir ele aqui um pouquinho. E posso deixar ele mais aqui para o lado. Vou deixar ele aqui do lado. E vou adicionar esse script que a gente acabou de criar, portal 2, ó, nesse cubo. Só que o que é que eu vou fazer aqui também? Eu quero que esse cubo ele fique preso lá no nosso personagem, na cintura dele, que ande junto com o nosso personagem. Porque esse cubo aqui, não sei se vocês já viram em corrida, não tem aquele chipzinho que a pessoa bota no pé? Esse cubo vai ser igual aquele chipzinho que a pessoa bota no pé. Só que a gente vai prender ele na cintura do nosso usuário. Como é que a gente faz isso? Para prender ele
na cintura do usuário. Lá no nosso script, eu vou vir aqui, ó, dentro da função update. Primeiro eu vou criar aqui, ó, uma variável public transform target, tá bom? Poderia ser cintura, tá? Esse transform, ele é tipo ele vai pegar uma condição que pega a rotação, posição e escala de um objeto, tá? Então é um objeto que eu vou passar como referência. E aqui dentro do update, que é uma função que fica rodando a cada frame, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, transform.position é igual. Então esse daqui vai ser o transform. Tá. Então vou voltar lá no script. Aqui no script, eu vou dizer o que, ó? O transform desse objeto, que é o do cubo que a gente está botando, eu vou dizer que a posição dele vai ser igual à posição desse outro objeto, cintura.transform.position. Então, com isso aqui, eu vou estar dizendo, olha, cubo, se posicione exatamente onde a cintura está posicionada. Tá bom? Vou mandar salvar aqui. Vou voltar aqui na Unity. Nesse cubo, que a gente já adicionou o script nele, pode ver que aqui, ó, criou um campo chamado cintura. Tá? Eu vou passar um objeto para cá como referência, que vai ser o lugar onde ele vai ficar se posicionando. E a gente vai fazer o quê? Eu vou lá na estrutura do meu personagem, que é aqui, ó, XR Rig Advanced. Vou pegar esse daqui, ó, Inventory, que esse inventário dele são os dois círculos que ficam bem na cintura dele, que é tipo como se fosse uma pochete que ele tem. Então eu vou fazer o quê? Esse Inventory, eu vou clicar aqui no cubo, que a gente acabou de criar e jogou o script, e eu vou arrastar esse Inventory que está aqui lá para a variável cintura. Fazendo isso, eu vou dizer para esse cubo aqui que está o tempo todo posicionado na cintura lá do meu personagem. Se eu der um play aqui, eu consigo ver na cena que o cubo veio, ó, exatamente para a cintura do meu personagem. Eu vou jogar a telinha de game aqui para o lado, que é para a gente poder andar. Eu vou andar, ó. Eu andei e pode ver que o cubo está lá na cintura, igual como se fosse um chipzinho no nosso usuário, tá bom? A gente fez toda a configuração então, criou o script e tudo. Eu só preciso dar o quê? Os nomes agora para essas paredes, tá bom? Então, como a gente fez lá na lógica, esse aqui, ó, vai ser portal 1. Se a gente tiver no script, ó, o portal 1 é o que vai fazer a detecção da contagem. Então, o que que eu faço nele? Eu clico nele, aqui no inspector dele, eu vou criar uma tag, add tag, e poderia vir bem aqui e digitar. Vou botar porta 1, tá? Dei o nome de porta 1, criei um tag de porta 1 e vou criar um tag de porta 2. Como eu mudei os nomes aqui, eu vou ter que vir aqui no meu script e botar porta 1 e aqui porta 2. Vão ser os tags, eu criei os tags lá, então são esses tags que eu vou usar aqui. E agora eu preciso atribuir esses tags a cada portal desse. Vou clicar nesse portal aqui, vou vir aqui na tag, a tag que eu criei, ó, porta 1. Vou vir nessa outra barreira aqui, vou vir na tag porta 2. Configurei agora. Então, cada portal desse, cada parede dessa, tem agora a sua tag. Exatamente como no script, que a gente tem aqui, ó, porta 1 e porta 2. Tá? Feito isso, a gente só precisa fazer aqui agora mais uma configuração, que é nesse cubo que a gente adicionou,
eu vou botar nele, eu vou botar aqui, ó, nesse Box Collider. Eu vou marcar uma opção. Não, vou marcar nessas aqui, ó. Essa daqui eu vou marcar na porta, na porta 1, trigger. E nessa outra porta aqui, trigger também. E lá no nosso cubo, eu vou adicionar mais uma propriedade nele, que é rigid body. E vou desativar aqui a gravidade e vou dizer para ele ser cinemático. Feito isso, deixa eu dar o play. Ah, esqueci de outra coisa. Aqui no nosso cubo também, a gente criou a variável do texto, mas a gente não jogou o texto aqui. Então eu vou lá no texto que a gente criou, esse 0, e vou arrastar ele aqui para dentro. Tá? Ficou bem na frente. O texto e vou arrastar para cá para ser o contador. Feito isso, vou dar o play. Bora ver se vai funcionar. Então aqui, ó. Atravessei a parede. A minha variável está falsa. Na hora que eu passar nessa parede aqui agora, ó, ele contou 1. Se eu ficar passando nessa parede aqui, ó, ele não conta. Eu vou ter que ir lá, passar nessa parede, voltar de novo e passar aqui, ó. Contou 2. Se eu puxar, eu vou puxar um inspector bem aqui para baixo e vou clicar no cubo para a gente ver aqui, ó, bem aqui, a gente pode ver aquela variável condição. Ó. Vou tirar o zoom e a gente fica olhando bem, o negócio está pequeno, mas está nesse marcadorzinho bem aqui, ó. Eu vou voltar lá, na hora que eu passar nessa parede, vai sumir esse marcador bem aqui, ó. Ó. Sumiu. Na hora que eu passar ali nessa, ele vai ligar de novo, ó. Ligou. Bem aqui, ó. E contou. Vou passar lá de novo. Tirou o negativo, passou aqui pro verdadeiro. Tá? E o que é que a gente poderia fazer? Botar aqui para quando ele chegasse a um determinado número de pontos, aparecer o nome, parabéns. Poderia ficar tocando alguma coisa também, alguma pessoa incentivando, ou até mesmo falando esse valor, dizendo 1, 2. A gente poderia até botar vários áudios, para que quando chegou no 3, vambora, só mais 2 e tal, e a gente poderia botar áudios para tocar aí. Então, assim, quem quiser fazer esse projeto, aí a gente incrementa com mais algumas coisas. Mas está aí, está todo gravado. A gente acabou de desenvolver aqui, vocês viram, tipo assim, código para isso daqui. A gente viu que não é muito código, é uma lógicazinha extremamente simples. Bom, mais difícil é pensar esse conceito todo aqui, mas a gente conseguiu reproduzir um dos exercícios feitos lá na clínica de fisioterapia. A gente acabou de reproduzir eles aqui, a gente fez melhor do que estava no exemplo, né? Que a gente botou a textura aqui, tá todo bonitinho. Então, ó, 4, 5 agora, 5. Tem que passar lá, 0, passar aqui de novo, 6. E com isso a gente bota uma pessoa para ficar andando aí na realidade virtual até... Tá ok, turma?